Queridos irmãos, dando continuidade às nossas exposições da Epístola de Paulo aos Romanos, eu os convido nessa manhã, mais uma vez, a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Romanos, capítulo de número 14. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler nesse momento se encontra nessa primeira parte do capítulo 14, que vai do versículo 1 até o versículo de número 12. No entanto, como de outras vezes, eu decidi dividir esse primeiro bloco em duas partes. Então, nós faremos a leitura completa desse primeiro bloco, do versículo 1 ao versículo de número 12, mas nessa manhã nós faremos a exposição do versículo 1 ao versículo de número 9, e no próximo domingo nós faremos a exposição dos versículos seguintes. Romanos, capítulo 14, versículo de número 1, assim diz o Senhor: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Senhor bendito, tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações nesta manhã. Te suplicamos, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele não é dissonante dos dois capítulos anteriores que nós aqui expusemos. Pelo contrário, e como eu havia dito, quando comecei as exposições no capítulo de número 12, esses 3 capítulos seguintes estão interligados. Se nós bem lembrarmos, no capítulo 12 e no capítulo 13, Paulo enfatizou os efeitos da graça e a superioridade que o amor tem nas relações que os crentes devem manter entre si, e não apenas entre si, mas também com os demais, e não apenas com os demais, com as autoridades constituídas e até mesmo com os seus inimigos. Ele nos mostrou que, através do Evangelho e do Espírito Santo que habita em nós, somos então conduzidos ao amor, à obediência e ao prazer na lei de Deus.
agora, de uma forma mais incisiva em sua argumentação e sendo mais detalhista em suas ordenanças, Paulo vai exortar os crentes naquilo que diz respeito à vida prática e, em específico, a comunhão de uns para com os outros, principalmente naquilo que tange a liberdade e a consciência, ou seja, aquilo que diz respeito ao que fazemos ou deixamos de fazer. Vejam, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, muitas vezes é causa de dissensões, é causa de contendas e não poucas discussões, e que acabam por nos conduzir a divisões. Mas percebam que isso acontece não porque fazemos ou deixamos de fazer algo que é contrário à lei de Deus, ou porque fazemos algo que seja pecaminoso, mas isso acontece, na maioria das vezes, por questões de opinião e pela volúpia impetuosa de alguns, de querer impor as suas opiniões sobre os outros. Veja, pela similaridade do texto que lemos com outros escritos de Paulo, percebemos que esse era um problema no relacionamento entre os crentes daquela comunidade em Roma. E é por isso então que ele se esmera para corrigir esse problema. E pelo o que Paulo nos indica aqui nos versículos que lemos, haviam dois grupos. Um grupo que ele chama de fortes e um outro grupo que ele denomina de fracos, e que na sua versão deve estar aí como débil, como nós lemos aqui. E perceba que estes grupos vinham excluindo uns aos outros por causa dessas coisas. Questões de consciência e de liberdade. É por isso, então, que Paulo inicia o capítulo 14, e aí eu lhe convido a ler novamente o versículo de número 1 a 4, dizendo: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Veja, o texto dos versículos 1 a 12 possui ao todo 4 imperativos, 4 ordens diretas. 2 são positivos. Nós temos aí o acolher, no versículo 1, e no versículo 5 nós temos aí a firmeza, ou ser firme, ter convicção. Já no versículo 3, nós encontramos aí as 2 ordens, ou as 2 ordenanças negativas. Paulo diz no versículo 3 que não devemos desprezar o outro e nem devemos julgar o outro. E aí, meus irmãos, observem que, através do primeiro imperativo, Paulo ordena que os crentes acolham aqueles que são débeis ou fracos na fé. No entanto, nós somos levados ou induzidos muitas vezes, por causa de nossos pressupostos, sim, certamente, a entender que quando Paulo fala destes fracos na fé, ou desses débeis na fé, ele está falando de pessoas que têm uma fé muito pequena e que por causa disso eles cometem aqui e acolá pecados e caem constantemente, diferente dos demais irmãos. E não, meus irmãos, Paulo não está relacionando essa fraqueza deles a uma questão de pecado. A fraqueza que ele se refere aqui não se trata de uma debilidade da vontade ou do caráter, nem mesmo de uma questão de fé. Não se trata, em outras palavras, irmãos, de pecado, de incredulidade e nem muito menos de mundanismo.
A fraqueza que Paulo fala aqui diz respeito a uma questão de sensibilidade. Essa fraqueza diz respeito a alguém que é indeciso, a alguém que é cheio de dúvidas, e por ter medo, ele então cria uma série de escrúpulos. A este, o que lhe falta não é a força de vontade e nem muito menos o caráter, mas liberdade de consciência. Paulo então diz que os fortes devem acolher os fracos. Meus irmãos, percebam que o verbo acolher, utilizado aqui pelo apóstolo Paulo no imperativo, significa que não deve haver discriminação no tocante à confiança, à estima e à afeição de alguém. Ou seja, nós devemos acolher os nossos irmãos fracos na fé, sem receio. Sem receio. Note aí que a força do imperativo aqui se faz presente quando ele repete novamente no versículo 3. E quando ele compara esse nosso ato de acolher com o ato do próprio Jesus Cristo ter nos acolhido. E aí é interessante porque no próprio capítulo 15, o capítulo seguinte e versículo de número 7, ele vai confirmar exatamente o caráter desse acolhimento. Se você puder avançar um pouco mais, você vai ver aí, veja aí, Romanos 15, versículo de número 7. Paulo diz aí, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Logo, neste sentido, meus irmãos, nós devemos acolher esses irmãos fracos na fé, de acordo com o modelo da graça de Cristo, que nos acolheu para a glória de Deus. Sendo assim, vejam, nada poderia nos revelar melhor a malignidade existente na discriminação contra a qual essa ordem foi dirigida, do que a incoerência que ela demonstra em relação à atitude de nosso próprio Salvador para conosco. E talvez você esteja nesse momento a se perguntar, mas que malignidade era essa que Paulo se referia, reverendo? Ora, a malignidade que ele se referia era exatamente aquilo que ele chama de discussões de opiniões. E aí é interessante nós entendermos essa expressão que Paulo utiliza aqui, discutir opiniões, à luz de seu correto significado. E para isso, meus irmãos, eu chamo a analisar essa expressão por partes. Tomando aí a segunda palavra da expressão, ou melhor dizendo, tomando aí a segunda palavra da expressão, né, opiniões, nós encontramos aqui a palavra grega dialogismo, traduzida na maioria das nossas versões por opiniões, mas que possui um significado de raciocínio ou pensamentos. E aí é interessante ressaltar também que essa palavra, por vezes, é utilizada em um sentido depreciativo no Novo Testamento, como se estivesse se referindo a maus pensamentos. Como, por exemplo, faz Lucas, ao comentar a ação responsiva de Jesus ao julgamento dos fariseus, lá em Lucas capítulo 5 e versículo de número 22. Veja aí, abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 5.
Lucas, capítulo 5, veja aí o que diz o versículo de número 22. Veja, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Por quê? Jesus está falando aqui da atitude dos fariseus, que estavam acusando Jesus de blasfêmia. Imagina o que eles estavam arrazoando na mente deles. Se eles verbalizaram, chamando Jesus de blasfemador, imagina o que estava passando na mente deles. E Jesus revela isso, ele diz: o que arrazoais em vosso coração? Ou seja, a ideia aqui, a palavra é a mesma que é utilizada aqui. Dialogismos. Então, a ideia aqui da utilização da palavra está relacionada ao quê? A pensamento, a ideia, a raciocínio, e raciocínio mau. Se nós avançarmos ainda no texto de Lucas, formos lá para o capítulo 6, por favor, capítulo 6, veja aí o versículo 8. Mais uma vez, os escribas e os fariseus observavam a Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado para o quê? O acusá-lo. Então, na mente deles, tramavam uma forma de blasfemar contra ele, de falsamente o acusá-lo. Veja aí no versículo 8, Lucas diz assim: mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, ou seja, os maus pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Além desse texto, meus irmãos, nós temos muitos outros textos na Escritura com essa mesma aplicação do termo, como nós dissemos aqui. Observe que, da mesma forma, o próprio apóstolo Paulo vai se valer desse mesmo termo em outra de suas cartas para indicar o mesmo sentido depreciativo do pensamento, em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 20. Então, quando nós lemos aqui opiniões, tenhamos que o que ele busca fazer com que nós entendamos aqui é que o que estava acontecendo dizia respeito a essas opiniões de maus pensamentos, coisas ruins sobre os outros. E aí nós temos então a primeira palavra, que é traduzida aí por discussão ou discutir, que é diakrises no grego, né? E que significa julgamento ou discernimento. É por isso que lá na frente ele vai dizer: por que julgas o servo alheio? Por que desprezas o teu irmão? Porque essas eram as atitudes de ambos os grupos. Um estava julgando o outro estava desprezando o outro. Portanto, a ideia que Paulo parece expressar aqui, no uso dessa expressão, na parte B do versículo 1, na qual ele diz: não para discutir opiniões, é a de sujeitar as convicções e os pensamentos do outro a um escrutínio censurador. E com isso, meus irmãos, então percebemos que Paulo está tratando aqui de questões de consciência, ou melhor, de domínio da consciência do outro, acerca daquilo que ele pensava, acerca daquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas que em nada contrariava a lei de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos atentar para o que está sendo dito. Nós não podemos levar ninguém a ter a sua consciência ferida simplesmente porque pensa em alguns aspectos e áreas diferentes da forma que pensamos. E sabe por que nós não podemos, irmãos? Simplesmente pelo fato de que quem derramou seu sangue, morrendo e ressuscitando para salvar pecadores, tornando-se Senhor destes, foi Jesus Cristo e não nós. E sendo assim, eu não posso, de forma nenhuma, querer me tornar senhor da consciência alheia, ferindo-a por aquilo que Deus não ordenou ou tornou irrelevante.
Quando assim procedemos, irmãos, o que na verdade estamos fazendo é usurpar a soberania de Cristo, daqueles por quem Ele derramou seu sangue. Quando assim procedemos, é querer acorrentar a mente daqueles a quem Cristo libertou por seus méritos. E é verdade, irmãos, que toda fraqueza precisa ser aperfeiçoada. É verdade também que o crente mais fraco, ele precisa amadurecer. Mas o caminho do amadurecimento não é pela imposição de questões outras, ou da exclusão do convívio, desprezando o outro, que eu vou conseguir isso. Mas é somente através do amor. É através do amor, irmãos. Por isso é que esse capítulo não está desconectado dos capítulos anteriores. Ele está falando também de relacionamento. Ele está sendo mais incisivo, e o amor não pode ficar de fora, porque é o amor que nos conduz. É por isso então que ele vai dizer, veja aí nos versículos 2 a 4, ele diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come, julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 4: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Observe que no versículo de número 2, Paulo vai exemplificar a primeira, irmãos, a primeira das formas de distinção entre os grupos daquela comunidade, aqui chamados pelo próprio autor, mais uma vez, de fortes e fracos. Os fracos eram aqueles que se alimentavam exclusivamente de legumes. Eles eram ao que nós chamamos hoje de vegetarianos, né? E com isso, irmãos, por favor, eu não quero dizer que os irmãos que comem vegetais sejam fracos na fé. Eu decidi comer apenas vegetal porque eu entendo que eu tenho uma alimentação mais saudável. Veja, não é isso que está sendo tratado aqui. O que está sendo tratado aqui é porque estes que decidiram se alimentar apenas de vegetais, e nós vamos ver que não apenas de vegetais, enfim, mas uma dieta alimentícia, veja, não é por uma questão de saúde, mas é por uma questão religiosa. Já os fortes, aqui nesse primeiro exemplo, eram aqueles que se sentiam capazes de comer toda espécie de alimentos. Mas veja, ambos os casos, estes buscam razões teológicas para a sua prática, de modo a desprezar ou julgar os que não pensam e agem como eles. Os que se alimentavam de vegetais diziam: não, veja, porque lá no Éden, ele busca uma razão, ele busca algo para poder embasar a sua ideia, como se fosse uma ordenança do próprio Deus. Ele vai para a Escritura, ele diz: olha, não, porque em Gênesis, antes da queda, o homem se alimentava apenas de vegetais, assim bem como os animais, e é por isso então que nós, agora que fomos redimidos, precisamos então nos alimentar apenas de vegetais. E o outro que come de tudo diz assim: não, porque depois da queda, o Senhor, na renovação da aliança com Noé, diz que podemos comer animais, que podemos comer carne e que tudo é lícito. Entendem? A discussão passa a ser uma discussão teológica por esses pontos. E aqui uma observação deve ser feita, né? Porque Paulo se inclui entre os fortes, tá? Se você olhar aí Romanos 15:1,
Você vai ver a declaração do apóstolo Paulo, dizendo: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. É por isso então que ele dá mais duas ordenanças no versículo de número 3. É por isso então que ele ordena: não despreze o que não come. Porque veja, o fraco que comia apenas vegetais, o que é que ele fazia? Ele desprezava aqueles que comiam de tudo. Ele desprezava, ele não queria acordo. Ele não se via tendo comunhão com eles. E os outros, que comiam de tudo, olhavam para os que comiam apenas vegetais e diziam aí: olha aí, querem ser os santarrões, tolos. São os santos, são os salvos. Veja, julgavam eles. São hipócritas. Ora, o pecado dos fortes, irmãos, era a disposição em desprezar ou tratar com soberba os fracos. Ao passo que o erro dos fracos consistia em julgar os fortes. E aqui Paulo condena ambas as faltas. Paulo está dizendo: os dois grupos estão agindo errados. Porque nem o desdém presunçoso, e muito menos a carranca do juízo condenatório, eram atitudes a serem tomadas por aqueles que estavam em Cristo. Porque, meus irmãos, esse tipo de prática da crítica, da exclusão nociva, da indiferença por aquilo que é irrelevante, prejudica a comunhão, fragmenta e fere o coração das pessoas, destrói. E não vamos nos ater, irmãos, apenas às questões de comida. Em nossos tempos tem irmãos que ignoram os outros porque não têm os seus mesmos hábitos. Porque não estão na mesma faixa etária. Ah, não, aquele ali é velho. Não vamos misturar com ele, não. Ah, não, esse aqui é muito novo. Não, deixa lá, é crianção. Despreza o outro porque não lê os mesmos livros. Às vezes o irmão chega, tem aquela rodinha conversando. Aí o irmão chega e diz assim: meus irmãos, tudo bem? Aí todo mundo para, olha para ele: pois não, irmão. Não, eu vi aí os irmãos falando a respeito de tal coisa. É de um livro que nós estamos lendo. O irmão costuma ler? Ah, meu irmão, eu não sou muito bom em leitura, não. Só leio a Bíblia mesmo. Aí é assim, despreza porque não frequenta os mesmos lugares. Ixi, aquele irmão gosta de andar em tal canto, Deus me livre de andar com ele. Olha aí onde é que está esse irmão. Não, quero distância. Tem outros que julgam aqueles que gostam. Veja como há o pecado de ambas as partes, porque a gente está falando daqueles que excluem, mas tem aqueles que julgam. Como se tivesse inveja, irmãos, no coração. Veja, julgam aqueles que gostam de se reunir para conversar sobre assuntos em comum. Os irmãos gostam de discutir teologia. Aí os outros vêm dizer assim: vixe, ali é o grupo dos intelectuais. Não, cuidado, não passe nem perto.
Ou quando vê um grupo de jovens ali conversando, diz assim, vixe, aqueles dali, ó, toda vida é essa panelinha. Quando na verdade não há maldade naquela reunião, simplesmente há afinidade, por alguma razão. Tem gente que critica o outro porque mantém algum tipo de atividade esportiva, porque pratica determinado hábito de recreação ou de lazer, que em nada é pecaminoso. Veja, tanto o desprezo quanto o julgamento do outro, irmãos, por questões adiafóricas, meus irmãos, são condenadas por Paulo, porque revelam a sua tendência destrutiva na comunidade. É por isso que ele os exorta a acolher e não a julgar. E a razão para isso ele deixa explícito aí ao final do versículo 3, veja aí. Ele diz, porque Deus o acolheu. Ele diz, não julgue. Mas Paulo, por que eu não devo julgar? Ele diz, porque Deus o acolheu. Ora, se Deus o acolheu, quem é você para excluí-lo? Se Deus o salvou, quem é você para julgá-lo? Por isso ele diz no versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Portanto, pare de criticar, de julgar, de perseguir, de desprezar o irmão, a irmã, apenas porque este ou esta não valorizou como você as suas causas. Porque não abraçaram as suas demandas. Porque não entenderam como você queria as suas necessidades. Deixe de querer ser o centro das coisas. Deixe de querer que as pessoas lhe obedeçam. Não são seus servos. Não pertencem a você. Eles pertencem a Cristo e a ninguém mais. Foi Ele quem derramou seu sangue para torná-las suas. É Ele quem as ensina, é Ele quem as julga, é Ele quem as disciplina, pois Ele é o Senhor, e não você. Vejam, e essa questão não era apenas a questão daquilo que se comia ou não comia, que Paulo está tratando aqui. Mas toda a prática, irmãos, que envolvia escrúpulos religiosos, como nós podemos constatar aí nos versículos seguintes. Veja aí, versículo 5, diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. E aí perceba que, nestes 2 versículos, Paulo nos introduz aqui uma outra fórmula de escrúpulo religioso, ligado aqui à santidade de alguns crentes, que atribuíam a certos dias. Ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. E aqui nós precisaremos atentar para algumas coisas importantes de serem lembradas, para que tenhamos um concreto entendimento do que está sendo ordenado aqui. Tá? Em primeiro lugar, nós precisamos atentar que o que Paulo está falando aqui, de
fazer ou não fazer, que isso não deve ser razão para exclusão nem julgamento, não envolve pecado. E nem envolve uma questão de doutrina, da lei do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos ter isso claro na mente. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que toda essa controvérsia envolvendo escrúpulos religiosos está relacionada ao quê? À debilidade ou à fraqueza de alguns crentes no tocante ao discernimento de questões de consciência, como falamos no início do sermão. Em terceiro lugar, lembrar mais uma vez que os fracos mencionados aqui por Paulo não eram fracos porque quebravam a lei de Deus. Não eram fracos por causa de práticas pecaminosas, de modo algum. A sua fraqueza estava em discernir sobre aquilo que era ou não era lícito fazer. Ou seja, em discernir o que era permitido e, portanto, não pecaminoso, daquilo que não era permitido e sim pecaminoso. Em terceiro lugar, quarto lugar, devemos lembrar o contexto histórico da carta, da pluralidade étnica e social que envolvia a comunidade cristã em Roma. E nesse aspecto, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que quando o cristianismo chega a Roma, ele chega por meio de judeus anônimos, convertidos muito provavelmente em Jerusalém. E quando estes chegam a Roma, o primeiro lugar que eles chegam para proclamar as boas novas é justamente na sinagoga local, ou nas sinagogas locais. Roma era o maior polo judaico do império. Haviam muitas sinagogas. Então esses judeus que foram convertidos em Jerusalém, chegam agora em Roma, atônitos com a verdade, e vão para as sinagogas proclamar a Cristo. E isso causa uma série de discussões, e não poucas brigas, entre judeus e cristãos judeus, a ponto de colocarem em risco ou perturbar a ordem social local da cidade. E aí o imperador Cláudio decreta, então, para vocês verem como não foi uma simples discussão, eram discussões ferrenhas. Briga, irmãos. Cláudio, então, expulsa todos os judeus de Roma por um decreto, em 49 depois de Cristo. De fato, nem todos obedeceram o decreto imperial, mas a maioria, principalmente boa parte da liderança foi expulsa, principalmente da liderança cristã, foi expulsa da cidade. Porém, em 54, quando Nero torna-se imperador, os judeus então começam a retornar a Roma. Inclusive aqueles judeus cristãos, que eram líderes. E quando eles retornam a Roma, o que é que eles encontram? A igreja não diminuiu, a igreja prosperou. E como haviam ficado poucos judeus em Roma, a igreja prosperou e haviam agora muitos gentios. Então, muitos judeus cristãos que haviam saído da cidade por causa do decreto, retornaram. No entanto, suas consciências permaneciam comprometidas com as regras judaicas concernentes à dieta e à guarda de dias religiosos. Observe que, então, Paulo está tratando o respectivo destas duas divergências de opinião como pertencentes à mesma categoria. Tanto a que era atinente a certos tipos de alimento, quanto a atitude de julgar dias como santos. Ambos exemplos de devoção consciente ao Senhor. Ora, se alguns consideravam os dias santos da economia mosaica como sendo dotados de santidade permanente, outros entendiam que essas observâncias não passavam de rituais que haviam sido abolidos, juntamente com as instituições cerimoniais da lei. E aqui, meus irmãos, nós chegamos então ao âmago da questão. Vejam,
O crente que julga igual todos os dias, isto é, aquele que não considera que determinados dias particulares se revestiam de um significado religioso de modo peculiar, no julgamento de Paulo, é alguém que reconhecidamente tem pleno direito, não que ele esteja correto em sua atitude, mas ele tem o direito de manter essa postura. Porém, nós precisamos, irmãos, deixar claro, para que as mentes de vocês não sejam turbadas com a mentira e o engano, que aqui em Romanos 14, versículos 5 e 6, bem como em seus textos correlatos de Gálatas 4:10 e Colossenses 2:16 e 17, em que Paulo vai se referir a dias, a semanas e a meses, ele está se referindo aqui a questões cerimoniais, aquelas questões cerimoniais de Levítico 23, e não ao Shabat, não ao dia do Senhor. Isso precisa ficar muito claro, porque muita gente tropeça nesses textos para querer anular o dia do Senhor. Perceba que seria, no mínimo, controverso da parte de Paulo abolir a guarda de um mandamento moral da lei de Deus, uma vez que ele mesmo ordenou a observância a todas as igrejas. Meus irmãos, olhe, você não precisa ser um exegeta, você não precisa estudar grego, hebraico para entender isso aqui, não. Se você aprendeu a ler e compreender um pouco um texto, só precisa compreender um pouco, que só pelo uso da linguagem você vai ver que ele não está falando aqui, incluindo nesses dias, meses e anos, o dia do Senhor, ou o Shabat. Ora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, por favor. Primeira Coríntios 16. Veja aí o que é que Paulo diz nos versículos 1 e 2. Quanto à coleta dos santos, está falando de quê? Dízimo. Quanto à coleta dos santos, dízimo, fazei vós também como ordenei, eu ordenei às igrejas da Galácia. É uma ordem de Paulo, que os dízimos deveriam ser recolhidos aonde? No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Por que no primeiro dia da semana? Porque era o dia que os crentes se reuniam para cultuar ao Senhor, era o Shabat cristão. Ele ordenou, veja a mudança na linguagem. Lá em Romanos ele está falando o quê? Quem come, come para o Senhor. Quem não come, come para o Senhor. Mas aqui ele está dizendo o quê? Ele não está com essa linguagem maleável. Pode, não pode. Não, aqui ele está dizendo que foi uma ordem. Eu ordenei. Os dízimos têm que ser recolhidos no culto. Ora, se Paulo estivesse, agora percebam, irmãos, se Paulo estivesse anulando ou tornando irrelevante ou adiafórico o dia do Senhor aqui, na verdade, ele se colocaria numa situação tão judaizante quanto a exigência de que se perpetuasse as festas levíticas e a circuncisão. Perceba que isso colocaria os crentes que observassem esse dia como seguidores de um outro evangelho. E, portanto, não poderiam ser tratados como algo que podia e não podia, mas deveriam ser tratados como malditos,
por estarem proclamando um outro evangelho. Logo, o primeiro dia da semana não teria nenhuma significação religiosa. Por outro lado, se Paulo está anulando o primeiro dia da semana, não poderia ter nenhuma significação religiosa. Ele não poderia ser distinguido de qualquer outro dia como um memorial da ressurreição de Cristo. Muito menos ele poderia ser devidamente considerado como dia do Senhor. Nem mesmo nós poderíamos eleger qualquer outro dia da semana ou período para ser considerado com esta significação religiosa. Logo, meus irmãos, não é o dia do Senhor que Paulo está falando aqui em Romanos, nem em Colossenses, e muito menos na Epístola aos Gálatas. Eu sinto muito se lhe ensinaram isso ao longo da sua vida. Até porque é necessário. Eu ontem conversava com o irmão e eu dizia, é necessário esse adendo aqui, irmãos, nessa exposição. Porque veja, mais uma vez nós precisamos lembrar que o Shabat, ela é uma ordenança oriunda da criação. Não é um mandamento que passou a vigorar no Sinai, quando os 10 mandamentos foram dados a Moisés. Na verdade, ele sempre fez parte das ordenanças de Deus para o homem. Ele não podia ficar de fora ou ser diferente, justamente em face do seu significado, em face do seu propósito, enunciado, e muito bem enunciado, lá em Gênesis 2, versículos 2 e 3. Percebam, irmãos, que a ordenança do Shabat está tão embebido na lei da aliança que considerá-lo dotado de caráter diferente do seu contexto, no tocante à sua relevância permanente, é militar contra a unidade e a significação básica do que foi inscrito nas tábuas da lei. Ora, o próprio Senhor Jesus falou do propósito desse mandamento e o rei vindicou para si mesmo, para o seu senhorio messiânico. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículos 27 e versículo 28, Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, veja aí o que diz Jesus. Os judeus estão dizendo que Jesus havia quebrado o sábado, havia quebrado o Shabat, e Jesus responde a eles, veja, ele diz, o sábado, ou o Shabat, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem, ele, Jesus Cristo, é o Senhor do sábado. E eu disse uma vez isso, e disse outra, e vou dizer mais uma vez. Jesus Cristo é o Senhor do Shabat, Ele é o Senhor desse dia, de modo que quando você negligencia, quebra, ou ignora, é ao Senhor Jesus Cristo que você o faz. É a Ele a ofensa, não é o pastor não. Ixi, o pastor está bravo porque eu não fui para a igreja. Não, a ofensa, o pecado não é contra mim, não. O pecado não é contra mim. Entenda, bote de uma vez por todas na sua cabeça, o primeiro dia da semana, uma vez que comprovadamente foi o dia em que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos.
E aí Mateus, Marcos, Lucas e João testemunham acerca disso. Ele foi reconhecido no Novo Testamento. O Novo Testamento dá a prova que a igreja apostólica do primeiro século reconheceu o significado especial derivado desse fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Atos 20. Versículo de número 7. Atos 20, versículo de número 7. Veja o que Lucas narra aí. Ele diz o seguinte, veja, Atos 20, versículo 17, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Partir o pão aqui é uma expressão utilizada para o quê? Para o sacramento da ceia do Senhor, administrada durante a adoração, o culto. Quando isso estava sendo realizado? Era no 7º dia ou era no primeiro dia? No primeiro dia, por causa da ressurreição de Cristo. Esta é a razão pela qual João, lá quando escreveu o Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 10, ele chamou esse dia de Dia do Senhor. Foi num domingo, provavelmente em sua devoção. Este é o dia da semana ao qual pertence esse distintivo significado espiritual, irmãos. E é interessante porque ele acontece exatamente como? De 7 em 7 dias. De forma inequívoca, diz respeito, então, a um memorial de repetição perpétua, que possui caráter religioso proporcional ao lugar ocupado pela ressurreição de Jesus na obra da redenção. Observem que os dois acontecimentos centrais neste dia, meus irmãos, é exatamente o quê? Morte e ressurreição de Cristo. Não é assim? É. E é engraçado porque as duas ordenanças memoriais instituídas no Novo Testamento são exatamente o quê? A ceia do Senhor e o dia do Senhor. A primeira comemora a morte e a outra a sua ressurreição. Logo, sendo coerente com a analogia das Escrituras e particularmente com o ensino paulino, voltando aqui ao texto de Romanos 14, 5, alusivo aqui aos dias santos, diz respeito às instituições cerimoniais levíticas. E o dever de observar esses dias é claramente revogado no Novo Testamento. Esses dias não possuem mais relevância nem sanção. E as circunstâncias descritas em Romanos 14, 5 corrobora, se coaduna perfeitamente com o que Paulo diria a respeito dos escrúpulos religiosos ou da ausência de tais escrúpulos acerca desses dias. Veja, é por isso que Paulo não se mostrou insistente sobre o fato de que não mais há necessidade de serem observados os ritos das ordenanças levíticas, visto que tais observâncias eram apenas costume religioso e não comprometiam o Evangelho. É diferente, por exemplo, do que vinha acontecendo em Gálatas. Entende? Porque em Gálatas, a guarda dos dias não era por um costume religioso. Estava envolvido aí a salvação
porque eles diziam que só poderia pertencer à aliança àqueles que fossem circuncidados. Por isso Paulo vai dizer que esse é outro evangelho, e por isso eles deveriam ser malditos. Não é porque eles estavam guardando os dias, e não é até mesmo pela própria circuncisão, porque o próprio Paulo vai ordenar a Timóteo ser circuncidado, mas é aquilo que se atribui. Entendem, irmãos? Aquilo que se atribui. Por isso ele diz aos Gálatas: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque não era uma questão mais adiafórica, irrelevante, uma questão de costume. Tratava-se de uma negação da salvação, tratava-se de uma heresia. Logo, a distinção entre dias, ou seja, entre os dias de festas cerimoniais, se enquadram na categoria a respeito do qual o apóstolo diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Ora, muitos judeus ainda não haviam compreendido todas as implicações do evangelho, e ainda possuíam muitos escrúpulos quanto a essas ordenanças mosaicas. Nós sabemos que Paulo se mostrou completamente tolerante com esses escrúpulos. E estes, vejam, se adaptam perfeitamente aos termos exatos do texto em questão. Logo, não há coisa alguma que vá além dessas observâncias. E sendo assim, irmãos, colocar o dia do Senhor em uma mesma categoria, não somente ultrapassa os requisitos exegéticos, e aí não é mais exegese, é egegege ou exegegue, como também nos põe em conflito com princípios inseridos em todo o testemunho da Escritura. Como diz o Dr. John Murray, não podemos afirmar que Romanos 14:5, em hipótese alguma, anula a santidade permanente de cada sétimo dia, como memorial do descanso de Deus na criação e memorial da exaltação de Cristo em sua ressurreição. Portanto, a pessoa que valoriza um dia mais que outro é fraca na fé. Sua fraqueza está na falta de compreensão do que está implícito na mudança da antiga para a nova aliança. Como nós vemos aí, tem diminuído esses últimos dias, mas há um tempo atrás estava muito forte essa questão da judaização do cristianismo. Um bocado de igreja adotando festa da colheita, festa dos tabernáculos, festa disso, festa daquilo. A pessoa que valoriza mais um dia do que o outro, ela é fraca na fé. E sua fraqueza está na falta de compreensão do que está implícito na mudança da antiga para a nova aliança. Mas, irmãos, aquele que não guarda o dia do Senhor, ele não é fraco na fé. Aí não se trata de uma questão de fraqueza na fé. Aí é uma questão de transgressão, de pecado. Pecado, irmãos. E sabe por quê? Porque a gente não pode dizer que um adúltero, o bichinho é porque é fraco na fé. Um assassino, tadinho do irmão, ele é fraco na fé. Isso é uma questão de pecado, irmãos. O irmão que você visita ele, chega lá, tem 3 estátuas, né? Jesus, Maria, José. Ele diz assim: não, é a Trindade. É porque o bichinho é fraco na fé. Isso é pecado, irmãos. Não observar o dia do Senhor é pecado, como é pecado quebrar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Vejam,
a diversidade de convicções aprovadas, já que não estavam envoltas em heresias e nem constituíam pecado, é ilustrada aqui por Paulo. Vamos voltar lá ao texto, tá? Capítulo 14. É ilustrada aqui pela cláusula: cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Observe que com isso, Paulo está falando de persuasão pessoal nestes assuntos de conduta indispensáveis ao senso de devoção ao Senhor, expressamente referido nos versículos seguintes como aquilo que deve orientar a vida do crente. Paulo diz: quer ele coma, não coma, quer julgue algum dia como superior, quer não, ele o faz para o Senhor. É para o Senhor que ele faz. Note aí que há uma tríplice repetição das palavras para o Senhor no versículo 6, para mostrar exatamente que isso se tratava de uma convicção religiosa, consciência para o Senhor. E isso justificava, meus irmãos, os respectivos casos, uma vez que o campo da liberdade, a conduta de um crente nunca é irreligiosa. Tudo que você faz, irmãos, não pode haver nada que não seja religioso. Tudo é religião. Tudo diz respeito à religião. Não há nada irreligioso. Sabe por quê? Porque tudo quanto o crente faz ou deixa de fazer deve ser para o Senhor, deve ser para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo, irmãos. Portanto, o crente jamais fica destituído da consciência de que está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Não dá para, não, agora eu vou deixar Jesus aqui um pouquinho, enquanto eu vou dar uma volta naquela boate. Ora, veja, o fato do crente forte comer todas as coisas é para o Senhor, e principalmente porque se deriva do fato que ele dá graças a Deus. A ideia é que o ato de gratidão, ou o ato da ação de graças, implica em gratidão a Deus, e na consciência de que aqueles alimentos são uma dádiva de Deus a serem desfrutadas. Essa atitude mental traz consigo a convicção de que ele come para o Senhor. Além disso, nós não podemos esquecer que a ação de graças é apresentada no Novo Testamento como aquilo que santifica o alimento. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo vai dizer: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É por isso que quando nós nos reunimos para fazer uma refeição, sempre o que a gente faz antes? Oramos ao Senhor. Rendemos a Ele ações de graças, reconhecendo que aquele alimento posto na nossa frente é fruto de sua graça e misericórdia para conosco. Entretanto, a consciência de devoção ao Senhor não se restringe apenas aos fortes, tá? A gente não pode esquecer isso. Mas também se evidencia no crente fraco, em sua abstinência de certos alimentos, como diz Paulo: quem não come, para o Senhor não come. É o mesmo princípio, irmãos. O que a gente não pode é confundir a atitude do fraco em render graças
por não comer determinados tipos de alimento, como uma atitude farisaica. Como se, ao não comer determinados tipos de alimento, por exemplo, o judeu não comia carne de porco. E aí, na hora da refeição, estava lá o cordeiro e muitos vegetais. E aí, ele ia orar e dizia assim: Senhor, eu te agradeço por não comer carne de porco. Obrigado por me excluir desse meio. Isso seria farisaísmo. E não era isso que eles estavam fazendo. Entendem? Assim como aquele podia comer de tudo, orava ao Senhor, Senhor, muito obrigado por esse alimento que tu nos dá. O fraco, que comia só os vegetais, também, ao se reunir na mesa, ele dizia: Senhor, muito obrigado por esse alimento que tu nos concede. É nesse sentido. O senso de devoção a Cristo e a consequente ação de graças do fraco, meus irmãos, se contentando por ter aqueles vegetais para comer. Atitude totalmente diferente do meio evangelical que nós conhecemos por aí, popular. Onde eu ouvi certa vez um pastor dizendo que estava passando por uma grande, ele disse: meus irmãos, eu passei por uma grande tribulação. Nossa geladeira só tinha garrafa d'água. E o nosso almoço era arroz com ovo todos os dias, até o dia que eu cheguei na mesa e quando eu fui dar graças, eu não agradeci a Deus. Eu bati na mesa e disse: Deus, eu não admito você ter o filho e comer ovo todo dia. Eu não vou dizer para vocês comprovarem isso ligando as televisões, em determinados canais, ou em quase todos, né? Para verem esses falsos profetas. Basta o que Paulo está dizendo aqui. Logo, as palavras aqui utilizadas por Paulo, e dar graças a Deus, elas devem ser interpretadas em referência às ações de graças que este oferece por aquilo de que participa. E essa atitude de dar graças, meus irmãos, por igual modo, em seu caso, manifestava seu senso de dívida para com Deus e de devoção para com Cristo. É por isso que Paulo, nos versículos seguintes, veja aí, ele vai dizer, versículos 7 a 9, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E eu vos digo, para ser Senhor tanto de fracos quanto de fortes. Vejam, meus irmãos, a primeira pergunta do nosso breve catecismo nos ajuda a entender o que está sendo dito aqui. O fim principal da nossa existência é glorificar a Deus e desfrutar das suas bênçãos para sempre. De modo que aquele que não vive para a glória de Deus, vive para a glória de quem? Se as suas ações, tudo que você faz, não tem sido para a glória de Deus, eu pergunto a você nessa manhã, tem sido para a glória de quem? Veja, Paulo diz que aquele que vive, vive para o Senhor, aquele que morre, morre para o Senhor. Eu digo, você tem vivido para o Senhor? A sua vida aponta para Cristo? Vejam, a vida de um cristão, irmãos, só está devidamente ordenada quando ela visa a vontade divina com seu objetivo máximo. Porém, se todas as nossas ações não se acham relacionadas com a sua vontade, é completamente deturpado e errôneo evitar fazer algo que consideramos desagradá-lo, porque a nossa vida já o desagrada, completamente. O que de fato
nunca vai nos convencer de que o agradamos. Entende? Você vive uma vida de pecado. Você passa a semana inteira sem lembrar de Cristo. Você só lembra quando alguém lhe liga no sábado para dizer que no outro dia é culto e que faz muito tempo que você não vai. Ixi, é mesmo. Ixi, é mesmo. Aí quando chega aqui fica com hipocrisia. Sai daqui achando em si mesmo, pronto, agora cumpri meu papel, né? Fui para a igreja, Deus está satisfeito. Mentiroso, filho do diabo, hipócrita. Cumpriu o seu papel, Deus está satisfeito com as suas migalhas. Quem é você? Deus acaso precisa de você? Ou seria o contrário? E este é o ponto distintivo aqui, meus irmãos. Uma coisa é ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo. Outra coisa é acrescentar algo a isso ou retirar algo disso. Os que vivem para si não são fracos na fé. Simples assim. Os que vivem para si não são fracos na fé. Não são crentes. Talvez você até diga por aí, eu sou evangélico. Talvez você diga, não, eu certa vez orei por um irmão e ele foi até curado. Não se engane. Não é entre os filhos de Deus que você será apresentado naquele dia, mas entre aqueles que questionaram a Cristo, que no nome dele profetizaram, curaram, e que Jesus respondeu, nunca os conheci. Os que acrescentam algo no Evangelho, que acrescentam algo para viver o Evangelho, vivem outro evangelho e por isso são malditos. Porque os que foram salvos pelo evangelho é para Cristo que vivem, é a Ele que pertencem, como diz Paulo ao final do versículo 8, veja aí, ele diz, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O reconhecimento do senhorio de Cristo na sua vida. E aqui Paulo então vai trazer o princípio normativo e controlador das atividades subjetivas dos crentes, a disposição de subserviência, a disposição de obediência, o desejo, o prazer na devoção ao Senhor, que busca agradar o seu Senhor. Em Romanos 12, como nós vimos, versículo 2, isso é afirmado em termos de agradar a Deus. Agora o apóstolo contempla o Senhor Jesus Cristo. Não existe nesse fato contradição, irmãos. Se descobrimos por experiência própria que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, isto ocorrerá porque temos chegado a reconhecer o senhorio de Cristo em todos os aspectos de nossa vida. Mas nós só temos como viver para Cristo. E de modo agradável a Ele, irmãos, se tivermos fé. E para ter fé, nós precisamos amar. Precisamos amar a Jesus Cristo. Porque é amando ao Filho que descobrimos a boa e perfeita vontade do Pai para nós.
e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Porque apesar de todas as nossas limitações e dificuldades em conhecê-lo, em querê-lo, ainda assim, Ele nos toma pela mão e nos ergue e diz: é meu. Ele nos fortalece. Quando cambaleantes, Ele nos coloca no prumo. Quando trôpegos, Ele fortalece as nossas pernas. Quando caídos, Ele nos conduz em seus braços, de modo que podemos contemplar a beleza de sua graça e dizermos: somos teus, Senhor, e não queremos outra coisa que não seja a ti. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, a respeito de tão preciosa verdade para as nossas vidas. Pois esses pecados que irmãos nossos do passado cometeram, Senhor, menosprezando a uns, desprezando a outros, excluindo outros tantos, julgando outros, são pecados que ainda hoje, Senhor, vemos em tua igreja, e somente através da tua verdade, do teu poder e da tua graça, Senhor, é que seremos capazes de corrigir essas faltas para evidenciarmos o amor com que tu nos amaste, amando o nosso próximo, como tu nos amou, Senhor, agindo com graça e misericórdia em questões indiferentes, porém, Senhor, sendo firmes naquilo que é verdade, nos opondo a tudo que é contrário à tua santa lei. Tem misericórdia das nossas vidas e nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém.